Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Mengão atropela o Palmeiras no Maracanã e embola completamente o Campeonato Brasileiro. Sim, o Flamengo também chegou na disputa, evitou o Palmeiras de assumir a liderança, o Bragantino também perdeu na rodada e nessa quinta tem Botafogo e Grêmio. Que loucura! Vamos falar desse jogo porque teve Cebolinha jogando muito, Pedro também, Pulgar. Cara, que jogo do Flamengo! E teve polêmica. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Esse vídeo tem um oferecimento da Sportsbet.io, a minha casa de apostas. Te cadastra lá rapidinho e aí você já começa a se divertir. Tem muitas promoções, modalidades esportivas diversas e jogos todos os dias. Se liga nas odds para essa quinta-feira, para esse Campeonato Brasileiro eletrizante. Vamos começar com Corinthians e Atlético Mineiro. Odds altíssimas. O Galo, mesmo fora de casa, mesmo na Neoquímica Arena, pela campanha do retorno, é favorito, olha só. Mas ainda assim pagando muito bem. O empate e vitória do Corinthians pagando a mesma coisa. Olha, gente, tá pagando muito bem uma vitória do Timão em casa, hein? Eu iria nessa. Goiás e Santos, jogo muito importante na parte de baixo da tabela. Odds também altíssimas. O Goiás em casa favorito, mas pagando acima de 2. Empate acima de 3. E o Santos 3,47. Olha quanto tá pagando a vitória do Peixão. Bahia e Cuiabá. O Bahia favoritaço aí, né, do Rogério Ceni, precisa se recuperar da tabela de onde está, 1,85, empate 3,42 e o Cuiabá azarão aí, mas o Cuiabá é um ótimo visitante nesse Brasileirão, vale a pena também investir um trocado aí, 4,36. Para fechar, Botafogo e Grêmio. Botafogo favorito, mas ainda assim, sem muita convicção das estatísticas, ó, 2,10 e o empate e o Grêmio pagando a mesma coisa, 3,42. Será que o Grêmio não balança a rede, não balança e não embola esse campeonato? Odds para você apostar lá na sportsbet.io com os jogos da quinta-feira. Sejam todos muito bem-vindos. É só te cadastrar rapidinho, depositar aquilo que você quer para se divertir, 5, 10, 15, 20 reais e pronto. Você já pode começar a torcer pela sua aposta, se divertir e até faturar uma grana. Bora para sportsbet.io, aqui da Mais Green. Era uma das tantas finais que o Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos tem nos oferecido nessa reta final. Gente, falta muito pouco, restam 6 partidas para algumas equipes, apenas 5 rodadas, né, depois desta que ainda não terminou, e a gente vai, a cada rodada que passa, entendendo que o campeonato vai se abrindo, vai ficando indefinido. Olhem a classificação nesse momento até o Atlético Mineiro. Por que eu tô botando o Atlético Mineiro? Porque ele joga também nessa quinta-feira contra o Corinthians. E aí vocês imaginem se o Atlético Mineiro vence o jogo. Ele vai a 56 também, onde estão Grêmio e Flamengo. E se o Grêmio vence o Botafogo? O Grêmio vai a 59, onde estão Botafogo e Palmeiras. O Bragantino, que empatou com o São Paulo, perdeu para o São Paulo por 1-0, tem um jogo a menos ainda contra o Flamengo. Ou seja, o Flamengo que chegou a 56 poderia estar nessa rodada também com 59, por conta desse jogo atrasado. Assim como o Bragantino poderia estar com 61 e ser o líder disparado, mas o Botafogo também tem um jogo a menos. Aliás, 2 nesse momento, contra o Grêmio. Se ele perder, vai ver o Grêmio chegar, mas ele ainda tem um jogo a menos para disputar. Cara, que loucura. Que loucura virou esse campeonato brasileiro nessa reta final. Eu quero muito falar desse jogo do Flamengo com o Palmeiras, porque foi um amasso, né, gente? Vamos combinar. E assim, o jogo contra o Botafogo do Palmeiras no primeiro tempo também foi dessa forma. Mas aí, o segundo tempo, numa circunstância completamente diferente, o Palmeiras teve uma reação absurda, histórica e consegue um 4-3. Nesse momento, nesse jogo, eu não vi essa possibilidade. E aí, claro, ainda tem a expulsão do Gomes no começo do segundo tempo, que desmancha qualquer tentativa. Agora, mesmo depois dos 2-0, eu até fiquei assim com o pé atrás, porque eu pensei, bom, será que vai acontecer de novo? Será que o Palmeiras vai esboçar uma reação, nem que seja para buscar um empate no segundo tempo? Não conseguiu. Mas no primeiro tempo já mostrava uma disparidade entre as duas equipes. E um Flamengo que eu ainda não tinha visto do Tite. Mesmo no jogo contra o Fortaleza, depois as derrotas para Grêmio e Santos, um Flamengo oscilante, um Flamengo com freio de mão puxado, um Flamengo sem muito apetite. Opa, esse Flamengo foi diferente. Porque a minha dúvida era,
O Tite chegou com o discurso de classificar o Flamengo para a próxima Libertadores. Esse era o objetivo, e um objetivo que ainda não está garantido. Hoje o Flamengo é quinto colocado, para vocês terem uma ideia. Ele garante a vaga na pré-Libertadores, vaga direta ainda não. E o Tite chegou com esse discurso. Só que o campeonato, ele se ofereceu para essas equipes, né, que daqui a pouco não estavam pensando em título, e aí começaram, opa, Palmeiras, Grêmio, Flamengo, Bragantino, dá para tirar esse título do Botafogo. E a minha dúvida era, será que o Tite vai conseguir convencer esses jogadores do Flamengo altamente vitoriosos de que dá para vencer o Palmeiras e disparar em busca do título? Porque o Palmeiras provavelmente estava pensando nisso. Por mais que o Palmeiras não tenha jogado nada e não jogou nada nesse jogo, o Abel Ferreira sabia que se vencesse o jogo hoje, o Palmeiras assumia a liderança. Depois de... pela primeira vez no campeonato, eu acho, assumiria a liderança. E aí iria em busca do título muito motivado e muito empolgado. Então, o Palmeiras tratava o jogo como final. Será que o Flamengo tratava? Era a minha dúvida em relação aos atletas. E o que a gente viu dentro de campo foi isso. Cara, o que jogou o Pedro? O Pedro, não só pelos gols, tá? Só pelos gols, porque ele fez 2 gols que definiu a vitória. Mas ele disputava todas as bolas num pivô magnífico. Poucos jogadores conseguem fazer o pivô como o Pedro faz. E no momento que ele faz o pivô, ele consegue chamar um companheiro para vir para perto dele, enquanto a defesa adversária não consegue roubar a bola dele. É um cara que prende muito bem a bola e ele ainda tem técnica. O Pedro é aquele centroavantão referência, mas ele tem recurso técnico. O primeiro gol que ele faz é uma enfiada de bola de outro grande senhor da noite, Eric Pulgar, o que deitou no meio de campo do Palmeiras, ou do Flamengo, né, sobre o Palmeiras, foi impressionante. E aí ele dá um passe entre linhas, deixando o Pedro na cara do gol, e ele dá só uma tiradinha para tirar do Everton. Ele já tinha obrigado o Everton a fazer uma baita defesa antes, o Everton já começou trabalhando, só que aí quando ele recebe em velocidade nas costas dos zagueiros, e essa foi uma estratégia, evidentemente, do Tite, dos seus comandados, o Pedro ali abre o placar. Depois, tem outro jogador que apareceu e que foi destaque absoluto e que, para mim, o craque desse jogo, Everton Cebolinha, que muito torcedor do Flamengo ainda fica esperando ser aquele Cebolinha do Grêmio. Hoje eu vou dizer uma coisa, ele foi melhor do que o Cebolinha do Grêmio. Porque o Cebolinha do Grêmio era me perdoem a expressão se ela soar pejorativa, um ponteirinho pelo lado esquerdo, em que ele rabiscava todo mundo, entrava a dribles e fazia muitos gols. O Everton Cebolinha desse Flamengo aí, desse jogo, provavelmente por orientação do Tite, foi bem diferente disso. Foi um cara que caiu por várias partes do campo, foi um cara mais atrás da linha de ataque, armando o jogo muitas vezes, aparecendo na frente, confundindo completamente a marcação do Palmeiras. E o cruzamento, a assistência que ele dá para o gol do Arrascaeta é qualquer nota, né? É um passe. Ele consegue rasgar a defesa do Palmeiras, que falhou na marcação, evidentemente, né? Deixando o Arrascaeta infiltrar e só o Piquerez ali na sobra, é um erro. E o Arrascaeta chega na frente do Everton só para cumprimentar e fazer o 2-0. Isso ainda no primeiro tempo. O que faz o Abel Ferreira, que está mantendo aquele esquema dos 3 zagueiros, né? Com o Luan, o Gomes e o Murilo, os seus alas, o Piquerez e o Mike, com o Breno Lopes e o Hendrick na frente, e ali o Zé Rafael e o Veiga também ali no meio de campo junto com o Rios. O que ele faz? Ele desmancha o sistema de 3 zagueiros porque ele vai tentar buscar um empate, ele vai ter que reagir no jogo. Não dá para contar sempre com o que aconteceu contra o Botafogo. Então, o Palmeiras precisava jogar mais, precisava ter mais a bola, precisava ser mais agressivo. E aí ele tira o Luan e coloca o Luiz Guilherme, que é um jogadoraço da base do Palmeiras, também muito veloz, tem uma arrancada dele no segundo tempo que é espetacular. Ele é maravilhoso, só que não resolveu, porque o Flamengo continuou dominando as ações, continuou sendo protagonista ou preponderante no jogo, e aí tem o lance capital no começo do segundo tempo, em que o Arrascaeta, porque o Palmeiras se lança um pouco mais, vai disparar em contra-ataque e o Gustavo Gomes deixa o bração no pescoço do Arrascaeta, dá praticamente uma gravata no uruguaio, e para mim um cartão vermelho, né, muito bem aplicado, do Rodrigo José Pereira Lima, porque ali você, além de impedir um ataque promissor, talvez não fosse uma chance clara de gol pela distância que o Arrascaeta estava do gol, mas você impede um ataque promissor com uma força excessiva, com uma falta um pouco acima do tom. Você não simplesmente segura pela camisa ou simplesmente tromba no cara, não, ele deixa
o bração no pescoço, dá uma gravata no Arrascaeta, um lance feio até plasticamente falando, e por isso o cartão vermelho no campo de jogo. Como o cartão ele é interpretativo, a menos que haja um erro claro e óbvio, o VAR não iria interferir nesse tipo de lance, e acho que não tinha que interferir mesmo. O árbitro interpretou no campo corretamente, na minha opinião, e por isso o Gomes acabou expulso. Ali desmanchou, né, gente? Desmanchou porque o Abel Ferreira tinha aberto mão dos 3 zagueiros, ficado só com 2, e de repente ele perdeu mais um. Ou seja, ele ficou só com um zagueiro. Começa o segundo tempo, ele tinha 3 e ficou com 1. E aí ele tem que botar o Naves, tem que sacrificar o Breno Lopes, enfim, e aí tem que esperar o tempo passar, né? Obviamente o ponto positivo do jogo, mais uma vez do Palmeiras, foi o Endrick, né? Que impressionante que joga esse moleque, o que luta, o que tenta, com 17 anos, trombando com todo mundo, tentando alguma coisa, mas o Palmeiras estava, não sei se desgastado dos últimos jogos, interrompeu uma sequência muito boa, né? De 5 vitórias seguidas, ainda tá no bolo, tá? Não dá para tirar o Palmeiras do título, não. É só porque esse jogo, ele até animicamente, né, ele definiria muita coisa, né? Pô, você vence o Flamengo, vira líder, olha pro Botafogo atrás de você, mesmo com um jogo a menos. Isso daria uma moral muito grande para essas rodadas finais aí pro Palmeiras ir para arrancada rumo ao título. Ainda dá, ainda dá. Ainda dá pro Palmeiras, ainda dá pro Flamengo, ainda dá pro Bragantino e ainda dá pro Botafogo. E vai dar pro Grêmio se o Grêmio vencer o Botafogo nessa quinta-feira. E pode ser que ainda dê pro Atlético Mineiro também se o Galo vencer o Corinthians. Ou seja, é isso que está acontecendo com o campeonato. Mas eu não tiraria o Palmeiras ainda, só acho que esse era o jogo para mostrar realmente a arrancada rumo ao título. E no lado do Flamengo, os caras entenderam que, ainda dá, né, para ser campeão e, obviamente, também conquistar essa vaga direta na fase de grupos. O Flamengo realmente amarrou o Palmeiras enquanto teve 11 contra 11, depois 11 contra 10 foi covardia, né? Poderia até o placar ter sido mais elástico ainda, e a jogada do terceiro gol é qualquer nota, é maravilhosa, ela passa por vários jogadores, vem do meio para a esquerda, vai para a direita, aí o Gerson consegue fazer a assistência lá, quase desequilibrado, caindo, e o Pedro se antecipa lá e consegue chutar, a bola bate na trave e entra. Que jogador, que jogador. O Pedro, que tem 33 gols na temporada em 55 jogos. Impressionante, cara. Apesar da temporada do Flamengo, o Pedro ainda e mesmo assim, era reserva do Sampaoli e tomou um soco do preparador físico do cara. Olha o que o Flamengo conseguiu protagonizar no ano. Vai me dizer que em condições de normais temperatura e pressão, com um técnico como o Tite, por exemplo, desde o início da temporada, se não era para o Flamengo estar disputando todos os títulos com o elenco que tem, com a capacidade técnica que tem. Enfim, venceu e venceu bem, e uma vitória para dar moral para o que vem pela frente. Palmeiras 3... Flamengo 3, Palmeiras 0 e a tabela de classificação completamente embolada. A rodada ainda teve, nesta quarta-feira, outros jogos como São Paulo e Bragantino, que eu falei para vocês. Um pênalti que realmente aconteceu, né, no finalzinho do jogo. O Flávio Rodrigues de Souza não marca no campo, o VAR aciona, ele vai lá, analisa que realmente o carrinho do Thalisson, né, ele acaba atingindo a perna do Caio Paulista. E aí, com isso, o Erisson, que, poxa, teve um ano bem difícil por conta de lesão, ele foi contratado para ser o reserva do Caleri. O Caleri machucou de novo e ele não conseguia voltar, né? Mas ele voltou, conseguiu fazer esse gol de pênalti, bateu muito bem, bateu o Bragantino. E olha, se o Bragantino empata, pelo menos, iria ficar todo mundo com 59 ali, Botafogo, Palmeiras e Bragantino. O Bragantino perdeu e estacionou no 58, mas tem um jogo a menos. E o São Paulo chegou a 45. Chegou aos 45 pontos, que são aqueles esperados por muita gente. O São Paulo, que já é o campeão na Copa do Brasil, já está garantido na Libertadores do ano que vem. Nono colocado, agora sim dá para respirar, dá para entrar em férias, dá para ficar bem tranquilo nessas rodadas finais, depois do título conquistado e agora com esse resultado fundamental, fantástico, na Vila Belmiro como mandante, né, meio curioso, mas por conta do Morumbi cedido para show, e aí com isso o São Paulo vencendo o Bragantino. A gente teve também, né, o primeiro rebaixado do Campeonato Brasileiro, que é o América. Eu não imaginei que isso fosse acontecer. O América e o Coritiba, o América até tem jogado melhor do que o Coxa, perdeu em casa por 3-0. Aí foi rebaixado, não tem jeito. É o Lanterninha contra o vice-lanterna. A gente teve também o Atlético Paranaense de novo tropeçando em casa, não consegue vencer o Atlético Paranaense, cara. Tá em 7º colocado, ainda tá disputando essa vaga pelo G6, mas ele já tá há 4 jogos aí sem vencer, sem uma vitória, uma sequência de empates aí e 2 derrotas no meio do caminho também, e acabou empatando em casa com o Fortaleza.
o Furacão. E depois a gente teve, né, abrindo a rodada, na verdade, Inter e Fluminense 0-0, um Inter melancólico, mesmo contra um Fluminense de ressaca depois do título da Libertadores, não conseguiu produzir muita coisa dentro de casa. Impressionante, né? O Inter dentro de casa não consegue, acho que é o terceiro jogo sem vencer do Inter no Beira-Rio, e com isso o Colorado, que tá tentando aí pelo menos uma vaguinha na Sul-Americana, né? Ele que foi semifinalista da Libertadores, chegou aos 43 pontos, aliás, chegou aos 43, é 11º, se mantém na mesma posição, soma um pontinho apenas, né, com esse empate 0-0, e está a 6 pontos da zona do rebaixamento. É isso, o Inter não vai cair, não vai chegar na Libertadores, vai conquistar uma vaga na Sul-Americana, porque vai até o 14º, e vai ficar ali até o final, restam 5 jogos para o Inter, e aí tem eleição no meio do caminho, o Inter vai pensar no ano que vem. Calma que a rodada não terminou, porque aí tem os jogos da quinta-feira e a gente tem Corinthians e Atlético Mineiro, a gente tem Botafogo e Grêmio em São Januário. Cara, e ainda tem outros 2 jogos, que é Bahia e Cuiabá. E, bom, Cruzeiro e Vasco ficou só para o dia 22 de novembro, mas tem Goiás e Santos ainda, que é um jogo muito importante lá na Serrinha, para a parte de baixo da tabela. Que campeonato é esse, meus amigos? Façam suas apostas. O Flamengo chegou, o Grêmio pode chegar, o Bragantino tá ali, o Palmeiras continua na briga e o Botafogo vai ter que despachar todo mundo se ele quiser amanhã, nessa quinta-feira. Se não, aí chega todo mundo e a gente vai ver o que acontece. Comentem aqui quem vocês acham que vai ser o campeão brasileiro. Inscreva-se no canal. Deixa o teu like no vídeo, ativa a notificação e o sininho que é importante pra gente. Eu volto na próxima. Tchau!